versus Muhammad Ali, uma batalha que ultrapassou os quadrinhos e entrou para a história. Quem venceria em uma luta, o Homem de Aço ou o maior de todos os tempos? Como uma revista de 1978 se tornou um dos encontros mais icônicos da cultura pop. Você sabia que essa história teve uma capa tão famosa que até celebridades como Pelé e Frank Sinatra apareceram nela? Mas e aí? O que acontece quando o Superman perde os seus poderes e encara um campeão mundial no ringue? Prepare-se para conhecer todos os detalhes dessa edição lendária que colocou dois mitos frente a frente. É isso mesmo, pessoal. Na década de 70, tanto o Superman quanto Muhammad Ali eram ícones mundiais. O Ali já tinha conquistado o mundo do boxe e se tornado uma figura cultural além dos ringues. Enquanto o Superman, bom, é o Superman, né? Então, a DC teve essa ideia de unir essas duas lendas numa história que é pura loucura e criatividade. A história começa quando os alienígenas Skrulls chegam à Terra com uma proposta nada amistosa. Querem lutar simplesmente contra o campeão do planeta. E se a gente perder, nosso planeta vai para o espaço, literalmente. Mas quem vai ser o representante da humanidade? Superman ou Muhammad Ali? Que pergunta, né? Bom, para decidir isso, os dois precisam lutar entre si. E para deixar as coisas justas, o Superman concorda em lutar em um planeta sob um sol vermelho, o que significa que ele fica sem os seus superpoderes. Só que sem poderes ele vira praticamente um humano normal, né? É um humano normal. E aí, meu amigo, o Ali dá uma aula de boxe do nosso querido kryptoniano. Em uma das cenas mais famosas, Ali derruba o Superman com um soco poderoso, mostrando por que ele é chamado de The Greatest. E isso não é só por causa da força, mas da técnica e do coração que o Ali sempre colocou nas luvas e no ringue. E também não tem como falar dessa revista sem mencionar uma capa lendária. Galera, praticamente é uma obra de arte pop. A capa desenhada por Neal Adams mostra Ali e Superman no centro do ringue, cercados por uma multidão de celebridades da época. E quando eu digo celebridades, olha, a gente não está falando de qualquer um. A gente não está falando de qualquer um. Tem o Frank Sinatra, tem o Pelé, os Jackson 5, o presidente Jimmy Carter e até o Batman na plateia. Galera, essa capa ela foi tão pensada que até lançaram uma versão com uma chave para você saber quem é quem. É uma verdadeira reunião de astros e figuras históricas dos anos 70. E aí, o que aconteceu depois? Bom, depois do encontro entre Ali e Superman, a história toma um rumo de união. Os dois se juntam para enfrentar os Skrulls em uma luta intergaláctica. E é nessa hora que o verdadeiro espírito de heroísmo entra em cena, porque no fim das contas, não importa quem é o mais forte, mas sim que eles estão lutando juntos pelo bem da Terra. Agora, vamos de algumas curiosidades, mais do que essa revista já é, né? Você sabia que Muhammad Ali fez questão de revisar o roteiro para garantir que ele fosse retratado de forma autêntica e respeitosa? E que essa edição se tornou uma das mais procuradas pelos colecionadores, chegando a valer milhares de dólares? Pois é, o mais legal é que Ali ficou tão orgulhoso do resultado que ele considerava essa uma das representações mais fiéis da sua carreira. Superman e Muhammad Ali é um daqueles quadrinhos nostálgicos que você precisa conhecer. E não é só pela luta épica, mas pelo contexto, pela arte fantástica e pelo impacto cultural e visual que teve. Uma mistura perfeita de esporte, super-heróis e cultura pop. A Ebal, a editora Brasil América, foi a primeira a lançar Superman e Muhammad Ali aqui no Brasil. A edição original foi publicada pela Ebal em 1979, pouco tempo após o lançamento nos Estados Unidos. A publicação brasileira manteve o formato grande de tabloide, era um revistão igual ao original, e trouxe a tradução da história em uma edição especial destacando o impacto cultural desse encontro épico. A Ebal era bem famosa por trazer quadrinhos de super-heróis ao Brasil, foi a responsável por apresentar essa história aos leitores brasileiros pela primeira vez. Mais tarde, a Panini relançou a edição em 2010, mas a versão da Ebal permanece um item de colecionador muito valorizado entre os fãs e colecionadores de quadrinhos. No caso, na Panini, a edição que a gente encontra
com mais facilidade na internet. Essa edição foi publicada em 2010 como parte da linha DC Deluxe, trazendo a história clássica em uma versão especial e de alta qualidade. Além da trama principal, essa edição também inclui artes restauradas e conteúdos extras como esboços, comentários dos criadores e informações sobre a produção original. A Panini manteve o formato e o estilo que fizeram dessa história um marco nos quadrinhos, garantindo que os fãs brasileiros pudessem aproveitar essa obra-prima.